Bem-vindo ao canal Vozes e Contos. Aqui, cada história é um portal para o desconhecido, para o sombrio, para o fascinante. Se você gosta de mistérios, suspenses e histórias que arrepiam até a alma, já se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conto e embarque com a gente nessas narrativas que vão mexer com sua imaginação. Vozes e Contos. Porque toda história merece ser ouvida. Era uma noite fria e silenciosa. A neblina densa cobria as estradas escuras e desertas, tornando quase impossível enxergar qualquer coisa adiante. Miguel dirigia de volta para casa, vindo de uma longa viagem de trabalho. O relógio marcava exatamente meia-noite quando ele se deparou com uma velha encruzilhada, rodeada por árvores retorcidas e uma escuridão incomum que parecia o engolir. Diziam que aquele era um lugar amaldiçoado, uma encruzilhada onde almas perdidas vagavam e onde ninguém ousava parar. Se você gosta de histórias assustadoras e quer saber o que acontece com Miguel, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum mistério. Miguel, cansado, hesitou. Sentiu um calafrio ao passar pela encruzilhada, como se alguém estivesse o observando, ou talvez fosse apenas a sua imaginação. Mas o carro começou a falhar, engasgando e diminuindo a velocidade até parar completamente. Ele tentou ligar o motor novamente, mas nada acontecia. E aí, ele ouviu passos lentos, vagarosos, se aproximando pela estrada atrás dele. Sentiu o sangue gelar. Olhou pelo retrovisor, mas só via escuridão e um vulto cada vez mais próximo. Miguel não sabia se saía ou ficava ali, mas precisava de ajuda. Saiu do carro, e foi então que percebeu. A encruzilhada não era normal. As árvores ao redor pareciam formar rostos distorcidos, figuras de sofrimento e angústia. Um vento forte começou a soprar, trazendo consigo sussurros que pareciam ecoar das profundezas do além. E o vulto estava mais perto. Quando Miguel começou a correr, percebeu que quanto mais se afastava da encruzilhada, mais parecia estar preso no mesmo lugar, como se a estrada nunca tivesse fim. O vulto, uma figura sombria e pálida, estendeu a mão para ele e disse, em um sussurro grave: "Você pediu ajuda, Miguel. Agora está preso aqui, como todos os outros que cruzaram este caminho. Está gostando da história? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais contos de arrepiar." Miguel olhou em volta, desesperado, e então percebeu que havia figuras sombrias à sua volta, todas com rostos marcados pela dor e pelo desespero. Eram as almas que, assim como ele, haviam se perdido ali, naquela encruzilhada. Cada rosto trazia uma história de alguém que, sem saber, entrou na maldição da encruzilhada. Desesperado, Miguel tenta recitar uma oração, mas sua voz começa a falhar. Ao tentar voltar para o carro, ele o encontra vazio. E no banco do motorista, ele vê o reflexo de si mesmo, pálido e preso ali para sempre. A encruzilhada, então, se apaga em silêncio, como se nada tivesse acontecido, pronta para aguardar sua próxima vítima. O guardião da encruzilhada. O silêncio da noite parecia mais denso, quase sufocante, enquanto Jonas permanecia parado diante da encruzilhada. A lamparina que ele havia trazido tremulava em sua mão, lançando sombras distorcidas nos galhos das árvores ao redor. O vento havia cessado, deixando o ambiente envolto em uma quietude sobrenatural. Jonas respirou fundo e decidiu atravessar a encruzilhada, tentando ignorar o calafrio que percorria sua espinha. Cada passo parecia mais pesado, como se o próprio chão resistisse à sua passagem. Quando ele alcançou o ponto central, algo mudou. O ar ao redor ficou gélido. Sua respiração se transformou em pequenas nuvens visíveis no ar. De repente, ouviu um som, uma risada baixa, arrastada, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Jonas congelou. "Quem está aí?" Ele gritou, tentando soar firme, mas sua voz vacilou. A risada cessou. Por um momento, houve apenas o silêncio absoluto. E então, ele apareceu. Do meio da névoa, surgiu uma figura alta e encurvada. Vestia um terno antigo, com o tecido esfarrapado e manchado. Seus olhos eram profundos demais, como poços negros que pareciam sugar qualquer luz que ousasse tocá-los. No lugar de um sorriso, havia uma fileira de dentes irregulares, afiados como lâminas. "Você veio até a minha encruzilhada, Jonas." A figura falou, com uma voz que soava como se viesse de dentro da terra. Jonas deu um passo para trás, mas seus pés pareciam presos ao chão. "Como sabe meu nome?" "Eu sei de tudo, rapaz. Cada passo que você deu até chegar aqui. Cada erro, cada escolha,
cada arrependimento. É isso que te trouxe até mim, não é? Jonas não sabia o que dizer. Parte dele queria correr, mas outra parte estava estranhamente atraída por aquela figura. Eu só quero atravessar. Eu preciso chegar ao meu destino. O homem inclinou a cabeça, como se estivesse analisando Jonas com um interesse mórbido. Atravessar? Você acha que é assim tão simples? Ninguém atravessa essa encruzilhada sem pagar o preço. Jonas sentiu o coração disparar. Ele tentou se mover, mas era como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Que preço? O que você quer de mim? O homem deu um passo à frente, sua presença esmagadora se aproximando de Jonas. Tudo. Seu passado, seu futuro, sua alma. Mas não se preocupe, em troca, eu lhe darei o que você deseja. Dinheiro, poder, ou talvez, uma saída para essa vida miserável que você leva. Jonas sentiu o suor escorrer pelo rosto, mas o frio ao seu redor fazia sua pele arrepiar. Eu não quero nada disso. Só quero atravessar. A figura gargalhou, um som que ecoou como um trovão na noite. Todos dizem isso no início. Mas você verá. Todos acabam aceitando. Vou lhe dar um tempo para pensar, Jonas. Quando a lua alcançar o topo do céu, você me dará sua resposta. Antes que Jonas pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Jonas ficou ali, sozinho na encruzilhada, com o coração batendo descontroladamente. Ele olhou para o céu. A lua já estava alta, mas não no topo. Ele sabia que não tinha muito tempo. Pensou em voltar pelo caminho por onde veio, mas a floresta atrás dele parecia ainda mais escura, quase impenetrável. Era como se a encruzilhada fosse a única opção. Ele se sentou no chão, tentando organizar os pensamentos. Porque tinha decidido vir por aquele caminho. Ele poderia ter evitado tudo isso. Mas agora, estava preso ali, diante de uma escolha impossível. Enquanto refletia, ouviu um som. Era uma melodia suave, quase hipnotizante, que parecia vir do lado oposto da estrada. Jonas levantou-se, hesitante, e começou a seguir o som. Chegou a uma árvore enorme, com galhos que se estendiam como braços retorcidos. Aos pés da árvore, havia algo brilhando. Ele se abaixou e encontrou um pequeno espelho. Quando olhou para o reflexo, viu algo que o fez gritar. No espelho, ele não estava sozinho. Atrás dele, a figura de antes o observava, com um sorriso maligno. Jonas se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O espelho começou a brilhar mais intensamente, e a voz da figura ecoou novamente. Decida, Jonas, o tempo está acabando. Jonas jogou o espelho longe e correu de volta para a encruzilhada. Quando voltou, a figura estava lá novamente, como se nunca tivesse saído. Então, Jonas, qual é a sua resposta? Jonas engoliu em seco. Ele sabia que não havia como escapar, mas também sabia que não podia confiar naquela criatura. E se eu recusar? O que acontece? A figura inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. Se recusar, ficará preso aqui para sempre, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Será apenas uma sombra, um espírito sem rumo, condenado a vagar por esta encruzilhada pelo resto da eternidade. Jonas sentiu o desespero tomar conta. Ele não podia aceitar aquilo, mas também não podia se entregar. E se eu aceitar? O que você faz com a minha alma? A figura sorriu novamente. Isso, meu caro, você nunca saberá. A lua estava no topo do céu agora, e Jonas sabia que o tempo havia acabado. Decida, Jonas. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Então, tomou sua decisão. A encruzilhada nunca mais foi a mesma. Dizem que, em noites sem lua, é possível ouvir os gritos de alguém perdido entre os dois mundos, preso pelo peso de uma escolha impossível. E assim, terminamos mais um conto aqui no Vozes e Contos. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais narrativas de arrepiar. Obrigado por ouvir, e cuidado com o caminho que você escolhe ao cair da noite.